Obrigado a todos, prazer enorme estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema, né, que é um tema tão apaixonante do desenvolvimento econômico do Brasil. Desde que eu comecei a estudar economia lá pelos idos de Guaraná com rolha, 1994, né, esse tema já me cativou na hora, né? Eu nunca mais consegui estudar economia sem pensar no desenvolvimento do Brasil, né, na pobreza relativa do Brasil e na grande desigualdade do Brasil. Então esse foi sempre o meu motor de estudo e o meu motor de aprendizagem, né? Já no doutorado eu trabalhei um pouquinho com as questões macroeconômicas do desenvolvimento econômico e depois fui me aprofundando na parte da estrutura produtiva, no último livro que eu lancei do Complexidade Econômica, para difundir uma metodologia que eu achei fantástica para entender o desenvolvimento a partir da ótica cepalina, né, do Furtado, do Prebisch, mas agora com um banco de dados incríveis e técnicas trazidas pelos econofísicos. E nesse último livro, mais recente, que eu publiquei junto com o André Roncalha, economista brilhante, meu amigo, a gente mergulhou um pouco mais no processo no estudo do processo de desenvolvimento do Brasil e de outros países. Sempre que a gente estuda o Brasil, eu acho que, no fundo, a gente precisa também comparar o que aconteceu com o Brasil com o que está acontecendo nos outros países, né? E, em certa medida, o fracasso brasileiro é espelho do sucesso de outros países, assim, no sentido de que a gente tomou medidas completamente contrárias ao que se fez, ao que esses outros países fizeram, né? Então eu vou contar um pouquinho a lógica do livro, a história do livro, desse último livro que eu publiquei com o André, porque eu acho que na nossa cabeça é um resumo de tudo que a gente conseguiu fazer, né? Um resumo que a gente chegou depois de quase 25 anos de estudos sobre o tema, de teoria econômica, de teoria do comércio, de teoria do desenvolvimento econômico, de experiências asiáticas, experiências europeias, americanas e da própria experiência brasileira, né? Então, a metáfora que eu gosto de usar, e depois que a gente escreve o livro tudo fica mais claro, a metáfora que eu gosto de usar é da escada tecnológica, né? O desenvolvimento econômico nada mais é do que a subida da escada tecnológica, né? A escada tecnológica nos mostra que um país pobre começa produzindo coisas muito simples e simplistas, que são bens agro, bens minerais e serviços tradicionais, serviços do tipo cortar cabelo, dirigir táxi. Pensa na típica economia africana. Para quem vai para a África e conhece a África, o que você vê lá é a pobreza, né? É uma demonstração de pobreza. Só que, obviamente, que a gente, como economista, está interessado em entender o raio-x técnico daquilo. Então, a gente vê países que têm 50% do PIB baseado em agricultura, né? Basicamente agricultura e mineração. Um típico país africano, ele é um país agrícola e de mineração, e o resto é de serviços tradicionais, né? De serviços que não tem sofisticação nenhuma, não tem economia de escala, não tem inovação tecnológica nenhuma. O grande medo é que o Brasil se aproxima cada vez mais de um típico país africano. E é evidente que eu falo isso sem nenhum preconceito, eu falo isso no sentido realmente de estudo da realidade, né? Então, a configuração setorial, o desenho setorial da África ou de um típico país africano é o desenho setorial de um país pobre, né? Agora vamos fazer o desenho setorial de um país rico, como, por exemplo, a Suécia, a Suíça, os nórdicos, a Alemanha, o Japão. Um típico país rico, ele está lá em cima da escada tecnológica. Então, ele tem um grande setor manufatureiro high-tech, né, de bens industriais de altíssimo conteúdo tecnológico, e ele tem um grande setor de serviços sofisticados, serviços empresariais sofisticados. Então, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão empregam 25%, 30% da população em serviços empresariais sofisticados, e eu estou pensando em TI, design, marketing, telecom em geral, setor financeiro, e o setor industrial de manufaturas high-tech, que são satélites, smartphones, química fina, mecânica de precisão. Então, o que caracteriza o desenvolvimento econômico é a existência desses setores, que eu chamo de setores complexos, super complexos do ponto de vista econômico, usando toda essa literatura dos econofísicos. Então, um país africano não tem esses setores complexos. Um país africano só tem aquelas atividades simples ou simplistas. E um país rico, ele é pujante nesses setores. Isso se aplica para a Ásia do Leste, Coreia do Sul, Japão, se aplica para os nórdicos, se aplica para a Europa rica, que são os países do norte, Holanda, Alemanha, Suíça, se aplica para Estados Unidos, se aplica para Canadá.
E o Brasil está no meio disso. O Brasil está no meio da escala tecnológica, ou também conhecido como armadilha da renda média, né? Tem muitos países que estão nessa faixa de renda per capita de 10 ou 12 mil dólares, que começaram a subir a escada, mas pararam no meio, até porque a segunda metade da escada é muito mais difícil de escalar do que a primeira metade. Além do que a segunda metade tem gente lá em cima te chutando, jogando objetos, fazendo todo tipo de sacanagem para evitar que você suba, por um motivo simples, porque a gente está falando de uma concorrência capitalista. Então, uma empresa multinacional nunca vai favorecer a vida de um país emergente que é um entrante naquele mercado. Então, junto com o Brasil, a gente tem Turquia, a gente tem todos os latino-americanos, Colômbia, Argentina, África do Sul, um pouquinho do norte da África, que andou um pouquinho mais, talvez, sei lá, Tailândia, Malásia, que já avançou, Indonésia, enfim. Então tem um meio de campo aí, que é essa armadilha da renda média, que é onde o Brasil está, né? E a partir daí que eu acho que a gente deveria pensar o nosso processo de desenvolvimento. Então, o Brasil, ele caminhou no processo de industrialização dele, ele migrou de uma economia agrícola e mineradora para uma economia industrial, só que industrial simplista, industrial capaz de produzir bens de baixo conteúdo tecnológico. Então, pensa em sapatos, têxteis, alimentos, bebida, coisas que não demandam muito conhecimento tecnológico e não demandam muito capital humano. No máximo, a gente chegou ali em metal mecânica, em alguns setores que eu chamaria o meio da escada tecnológica. A gente não conseguiu, obviamente, avançar e subir para a fronteira tecnológica. Né? Essa é a grande característica do Brasil. Bom, e aí é importante dizer que, fazendo a conexão a discussão do agronegócio, e obviamente que o Brasil é uma potência em termos de agronegócio, a gente não conseguiu catapultar a agroindústria, ou o setor industrial ligado ao agro. Então, apesar da gente ser hoje o maior produtor de soja do mundo, a gente é praticamente irrelevante no mercado mundial de máquinas e implementos agrícolas, de química fina ligada ao agro. Eu costumo comparar o fracasso brasileiro nesse sentido com Chicago, por exemplo. Chicago, ao meu ver, é o grande filho do agronegócio americano. Ou até mesmo Buenos Aires é um outro grande fracasso. Chicago já era, no final do século XIX, uma potência industrial, uma potência industrial equiparada com países da Europa e com a própria Inglaterra. Chicago nasceu vamos dizer assim, da pujança do meio oeste americano, mas se industrializou, conseguiu se industrializar avançando nessa escala tecnológica, e enfim, Chicago hoje é a Chicago que a gente conhece, mas eu só gosto de fazer esse contraponto, né, do que é vamos dizer assim, um agronegócio que deságua numa potência industrial, e evidentemente que há uma complementariedade possível. A própria industrialização de São Paulo e do Brasil tem muito a ver com o café, né? O ponto não é se industrializar, o ponto é avançar no processo industrial. E o Brasil, obviamente, não conseguiu avançar nesse processo industrial. Então, a próxima pergunta que a gente tem que fazer é: mas por que o Brasil não conseguiu avançar nesse processo industrial de subida da escada tecnológica? E no livro a gente usa a ideia da subida ou da própria industrialização como um processo de aprendizagem, né? A nosso ver, o setor industrial ele é o setor mais importante de uma economia porque é lá que se aprende a fazer coisas. Existem outros setores que são relativamente estagnados do ponto de vista de conhecimento técnico, produtivo e de capital humano. Por exemplo, motorista de táxi, motorista de Uber, garçom, atendente de loja, recepcionista de hotel, manicure, pedicure, cabeleireiro. Nada contra essas pessoas, mas o aprendizado tecnológico dessas atividades é praticamente desprezível, né? Não se aprende nada. O garçom de hoje é igual ao garçom de 20 anos atrás. O garçom analfabeto tem a mesma produtividade que o garçom que tem superior completo. O motorista de Uber que é engenheiro tem a mesma produtividade que o motorista de Uber analfabeto. Então, o que eu quero dizer com isso é que a atividade industrial, e que depois se conecta lá em cima da escada com uma atividade de serviços complexos e sofisticados, na verdade é uma atividade de aprendizagem. Por isso que o título do nosso livro é Brasil, uma economia que não aprende. Aliás, a epígrafe do livro é indústria, né, que é o significado da palavra indústria no português castiço original, é destreza, habilidade, capacidade de fazer coisas, né? Meu avô sempre dizia, eu tenho minha família portuguesa, né? Então meu avô dizia, não, aquele que tem indústria, né? Aquela pessoa que é habilidosa, que sabe fazer coisas. Então, um país que não tem indústria, como os africanos, por exemplo, ou como o Brasil, cada vez mais que se desindustrializa, é um país
que tem pouca habilidade, que perdeu a sua destreza, né? E, portanto, perdeu essa capacidade de subir na escada tecnológica, e não há desenvolvimento possível sem a subida da escada e a aproximação da fronteira tecnológica. Bom, então quando a gente olha para essa subida, a gente precisa entender que esse processo de aprendizagem não é um processo trivial, né? Não é como você sentar na escola e ler um livro, ou como que vocês estão fazendo aí. O processo de aprendizagem industrial, ele pressupõe um ecossistema produtivo que precisa aprender, são empresas, fornecedores que estão articulados e que precisam aprender a produzir coisas cada vez mais sofisticadas e mais difíceis, só que num contexto de praticamente guerra capitalista, num contexto em que as outras pessoas não estão te ajudando a aprender, não são professores. As outras empresas ou países estão te atrapalhando. Então eu brinco que quando eu estava lá na pós-graduação, ia ter prova, e na minha pós-graduação a prova era dada por escala, né? Não sei se vocês viram isso, que os piores alunos necessariamente têm que tirar nota ruim e bombar. Então é sempre uma nota de escala relativa, não é uma nota absoluta. Isso era cruel, né? E aí muita gente ia na biblioteca e tirava todos os livros antes da prova para dificultar o estudo das outras pessoas, né? Porque se o livro não está lá, não dá para você estudar, então fica mais difícil você aprender. É um pouco nesse contexto, né, que o Taviani conhece muito das multinacionais, é nesse contexto que o nosso sistema produtivo precisa aprender. Num contexto praticamente de guerra, em que as multinacionais fazem de tudo para que a gente não aprenda. Porque se a gente aprender, a gente vai ser o quê? Um concorrente à altura deles. A gente é o que se chama em economia e organização industrial um novo entrante, né? Uma empresa de um país emergente, ela é sempre um novo entrante no mercado que já está concentrado e tem meia dúzia de empresas que dominam isso. Então, as multinacionais comprarão toda a grande empresa em potencial do Brasil ou de qualquer país emergente, comprarão, vamos dizer assim, incorporar a tecnologia para eles mesmos, eventualmente vão fechar a empresa simplesmente, elas vão fazer de tudo possível e que tiver no alcance delas para que a empresa do país emergente não prospere. E não é porque elas são malvadas, não é porque tem teoria da conspiração, nada disso, é porque elas estão ali para defender o lucro delas, para defender o core tecnológico delas e para defender o poder de mercado delas, né? Então, imaginar que a gente vai se desenvolver com o auxílio das multinacionais é o equivalente a pedir uma bicicleta do final do ano para o Papai Noel, porque a multinacional jamais irá transferir tecnologia para o ecossistema produtivo de um país que é um potencial concorrente, como o Brasil, como todos os outros emergentes. Então, já caminhando para os erros, né, do Brasil, que eu elencaria, um grande erro do Brasil foi imaginar que a gente poderia se desenvolver com a abertura, com o auxílio das multinacionais, com capital estrangeiro, com abertura comercial e com abertura financeira. E com isso, eu não estou defendendo, obviamente, que a gente deve fazer um desenvolvimento autárquico, tipo Coreia do Norte, em que a gente produz tudo que a gente consome, em que a gente tem uma relação antagônica com o exterior, de xenofobia, nada disso, nada disso. Eu acho que não há desenvolvimento econômico possível sem uma integração com o mercado mundial, né, sem comércio, né? O comércio ele é um pressuposto do desenvolvimento econômico. Nenhum país se desenvolve sem praticar comércio, sem praticar muito comércio, né? Mas o ponto que eu faço é que a gente precisa ter uma inserção soberana, no sentido tecnológico. A gente precisa ter capacidades tecnológicas próprias, conhecimento proprietário. A gente precisa ter o nosso core tecnológico, que a gente possa trocar com o core tecnológico mundial. Pensa num país nórdico, né? Um país pequenininho como a Suécia, 10 milhões de habitantes, um dos países mais sofisticados do mundo. É evidente que eles importam uma infinidade de coisas que eles não são capazes de fazer, até porque eles têm um sistema industrial pequeno. Só que eles dominam nichos e têm um core tecnológico suficiente para vender para o mundo, para eles poderem importar tudo que eles necessitam, né? Por isso que a Suécia tem uma renda per capita de $50.000 e é super desenvolvida. Então, no Brasil, o que faltou para a gente é ter essa consciência da soberania e da necessidade de desenvolvimento tecnológico para a gente poder se inserir de maneira ativa, né? Ou altiva no mundo, né? E não de maneira totalmente subordinada como que a gente fez, né? Eu brinco que, vocês já devem ter ouvido eu falar isso várias vezes, o Brasil foi o melhor aluno do Consenso de Washington, privatizou, abriu, fez abertura comercial financeira e tirou nota zero no desenvolvimento econômico, enquanto que a China foi o pior aluno do Consenso de Washington, tirou nota zero no Consenso de Washington e tirou nota 10. Hoje já é a maior economia do mundo. Então, no quesito desenvolvimento econômico, nenhum país acertou mais do que a China nos últimos 30 ou 40 anos. Hoje a China já disputa cabeça a cabeça com os Estados Unidos na fronteira tecnológica, por exemplo, o 5G
Só tem 3 empresas no mundo capazes de fazer os equipamentos telecom 5G, que são a Huawei, a chinesa, a Ericsson, sueca, e a Nokia, finlandesa. Né? O Trump, por exemplo, ficou desesperado quando ele descobriu que os americanos não são capazes de fazer 5G. Então ele viu todo o fluxo de dados da economia americana transitando por equipamentos chineses. Né? Por isso que ele ficou maluco e iniciou essa guerra tecnológica, porque muito mais do que uma guerra comercial, o que a gente vê hoje é uma guerra tecnológica do mundo. Né? Então, acho que a China, e tudo isso a gente discute no livro, né? A gente discute o caso chinês, o caso asiático em geral, o caso coreano, fazendo uma comparação com os erros do Brasil, que também foram erros da América Latina, não foi só o Brasil que pegou essa curva errada. Né? Toda a América Latina virou, vamos dizer assim, adoradora de Washington, né? Lembra que em 2002, 2003, o Michel Candeçus, que era o economista-chefe acho que era inclusive o head do FMI, ele convidou o Cavalo para fazer a abertura do discurso do FMI. Então, nada pode acontecer de pior no seu país do que você ser convidado a proferir o discurso de abertura do FMI, porque isso é um sinal inequívoco de que você realmente se submeteu aos caras e fez tudo direitinho o que eles pediram. Aliás, o próprio FMI fez um meia-culpa disso. Né? O próprio FMI se deu conta de que ele promoveu políticas completamente atrapalhadas, para dizer o mínimo, para o desenvolvimento econômico, como uma privatização generalizada, um ajuste fiscal a qualquer custo e uma abertura não pensada e drástica, tanto comercial quanto financeira. O próprio FMI publicou um paper em 2015, 16, cujo título era, isso tudo a gente discute lá no livro, vocês devem ter visto, né? Cujo título era Neoliberalism Oversold, né? Que o FMI fazia uma auto... Claro que, assim, não de um jeito desbragado como eu estou fazendo aqui, uma crítica sutil, uma autocrítica sutil, né? Colocando ali um veja bem e tal, mas pelo menos esse paper valeu para a gente poder usar a palavra neoliberalismo, né? Porque até então era meio esquisito você usar a palavra neoliberalismo, mas depois que o próprio FMI usa a palavra neoliberalismo, ficou tranquilo, virou jargão corrente, você pode falar neoliberalismo sem problema nenhum. Aliás, o próprio FMI depois publicou um outro paper ainda mais legal, de 2019, que a gente cita no livro, que é em homenagem ao Harry Potter, que é o retorno daquela política cujo nome não pode ser pronunciado, que é a política industrial. Né? E aí o próprio FMI reconhece a importância das políticas industriais do Sudeste Asiático, no desenvolvimento da China, da Coreia, de Taiwan, da Malásia, né, até mesmo do Japão. Então, é engraçado porque o próprio FMI coloca no mainstream a importância da discussão dessas políticas de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento tecnológico. Né? E tudo isso o Brasil não fez. Né? Tudo isso que o próprio FMI destaca, né? O Brasil fez o neoliberalismo que deu errado e não fez a política industrial da maneira correta. Podemos até discutir, algumas coisas a gente tentou, algumas coisas deram certo, os parques eólicos, as turbinas geradoras da WEG, os aviões da Embraer, podemos, e acho que seria legal entrar nessa discussão, mas de um modo geral, com uma janela ali do governo Lula, talvez de 2003 a 2008, 2009, tirando essa janela, o Brasil foi esse belo aluno do Consenso de Washington. E aí ele pecou muito, né, já caminhando aqui para concluir essas considerações iniciais, eu acho que ele pecou muito no entendimento da relação Estado e mercado, né, que é também um tema presente em todo o livro, da importância dessa articulação virtuosa entre Estado e mercado para que um país possa se desenvolver. Né? Costumo brincar de novo que o Estado é o técnico de futebol, então ele é uma figura fundamental ali para o planejamento, para a articulação do time. Né? Muitas vezes os economistas mais ortodoxos e liberais, que, diga-se de passagem, discordam, acho que de 100% do que eu falei aqui, né? É importante fazer esse registro, a crítica que eles fazem em geral é de que existe o problema da onisciência do planejador central, que era uma discussão lá atrás do regime soviético, né? De que para você imaginar um Estado que planeja, você precisa assumir que ele é onisciente, no sentido de que ele tudo sabe, né? Ele precisa saber o que tem que ser produzido, em qual quantidade, o que sobra, o que falta, como se um cara lá na Gosplan, no Kremlin, fosse capaz de prever tudo que a União Soviética precisaria. Né? E é evidente que quando a gente fala de planejamento hoje de política industrial, a gente não está falando de um planejador central onisciente, a gente está falando de uma entidade capaz de organizar e articular processos produtivos, como, de novo, o técnico do time de futebol. Ele não sabe quem vai fazer gol, quando, se ele vem pela ponta direita, pela ponta esquerda.
se é no primeiro tempo ou no segundo tempo, mas o fato do técnico não ser um cara onisciente não significa que a gente não precisa ter técnico, né? O técnico está ali para ajudar a articular e planejar. Então esse é o papel do Estado, esse é o papel da política industrial, que deu muito certo na Ásia e que deu muito certo na China e que a gente abriu mão no Brasil, né? De novo, com essa exceção talvez do governo Lula, de uma janela ali no governo Lula e Dilma, e a gente volta nisso, nos 90, no governo FHC, a moda era falar que a melhor política industrial é não ter política industrial. O Pedro Malan, que era o ministro da Economia na época, ele citava essa frase que é do Gary Becker, se não me fala a memória, dos anos 80, ele dizia que a melhor política industrial é não ter política industrial. Então o Brasil abriu mão completamente da tentativa, né, de tentar fazer uma política industrial para promover o desenvolvimento das nossas empresas nacionais. Né? Ele achou que simplesmente fazendo uma abertura comercial, uma abertura financeira, privatizando e tentando controlar as contas públicas, que o desenvolvimento econômico viria meio que por gravidade, né? E só para concluir esse primeiro pontapé inicial, a subida da escala tecnológica é uma espécie de luta contra um Mike Tyson, né? Quanto mais você chega nos degraus superiores, mais difícil fica essa luta, porque justamente as empresas emergentes vão ter que enfrentar os gigantes do mundo. Então, o natural que ocorra quando você vai lutar com o Mike Tyson é que você tome uma surra, né? Não é normal você chegar lá, entrar no ringue e ganhar uma luta do Mike Tyson, né? Então, o processo de desenvolvimento do Brasil e dos países emergentes precisam ser colocado desta perspectiva. Porque do jeito que os críticos colocam, por exemplo, todo mundo fala assim, o Brasil tentou fazer lei de informática, o Brasil tentou fazer reserva de mercado, o Brasil fez protecionismo, o Brasil fez isso, aquilo, deu tudo errado. Então, vamos abandonar política industrial e vamos abandonar tudo isso. Então, abandonar tudo isso é abandonar a possibilidade de se desenvolver. Se a gente não fizer tudo isso, a gente nunca vai ganhar essa luta. Ao mesmo tempo, quando a gente está lutando, existe uma probabilidade muito grande da gente perder a luta, porque a gente está lutando contra o Mike Tyson. Então todo mundo fala, a reserva de mercado, a lei de informática não deu certo no Brasil nos anos 80. Bom, tudo bem, justo. Provavelmente a gente tenha cometido erros, mas você imaginar que o Brasil ia bater a IBM no início dos 80, é um negócio meio, né? Você imaginar que o Brasil hoje vai bater os grandes players de qualquer setor relevante, nobre e complexo, é um negócio complicado. Então, a gente precisa meio que inverter o ônus da prova, né? Um país que tenta se desenvolver e faz política industrial, a maior probabilidade é que ele não consiga. E não tem nenhum problema nisso, porque você está tentando lutar contra o Mike Tyson. Agora, daí não se conclui que você pode abrir mão dessas coisas e não fazer nada. Porque abrir mão dessas coisas e não fazer nada significa que o país continuará como está, ou pior, vai regredir para uma África, né? Então, esse aqui é o grande desafio de um país em desenvolvimento, e daí a grande importância de políticas industriais, de políticas de desenvolvimento que possam auxiliar na subida dessa escada tecnológica. E só para concluir agora com a questão da desigualdade, só existe país com baixa desigualdade lá em cima da escada. Não existe baixa desigualdade na parte inferior da escada tecnológica. Ou seja, não é possível reduzir a desigualdade do país e criar uma sociedade mais justa sem subir a escada tecnológica até o topo. Aliás, isso é tema do novo livro que eu estou escrevendo com o André, que deve sair o ano que vem. Então, eu acho que o caso do governo Lula é um belo exemplo disso. A gente fez várias políticas de redistribuição, de aumento do salário mínimo, tudo isso deu uma melhoradinha. Mas veio a crise, a gente já voltou para os níveis de desigualdade anteriores. Ou seja, não há maneira sustentável de redução de desigualdade que não seja a sofisticação produtiva e o desenvolvimento tecnológico, né? Não adianta a gente achar que na base da tributação, e acho que o nosso sistema tributário é ridiculamente regressivo, que a gente tem uma escala de imposto de renda muito ruim, que a gente não tributa dividendos, tudo isso precisa ser corrigido, né? Bolsa Família, renda mínima. Só que só isso não será capaz de equilibrar o problema da nossa desigualdade de renda. Só se cria uma sociedade mais justa e menos desigual se a gente constrói um sistema produtivo sofisticado em que as pessoas possam trabalhar e serem remuneradas a partir do valor que elas geram nesse sistema produtivo, né, que é o que a gente vê, por exemplo, nos nórdicos, né? Mas, enfim, acho que já falei aqui uma meia hora, vamos passar aí para as questões e perguntas que acho que pode ser mais interessante explorar aspectos, né, que vocês queiram mergulhar aí. Imagino que, como vocês já leram tudo, eu vou fazer o chamado oral aqui para ver se vocês leram direitinho. Muito bem, a minha sugestão é que a gente faça bloquinhos de 3, tá?
e aí vocês sejam o máximo concisos possível para a gente poder aproveitar aqui a presença do professor Paulo Gala, tá? Então, e também sugiro passarem aí o interesse de falar para o Adame, que ele vai organizando, tá? Começa aqui com o Rafael, mas o restante vai passando para o Adame, tá bom? Beleza, vai lá, Rafael. Professor Taviani, bom dia, tudo bom? Professor Paulo Gala, satisfação imensa aqui estar com vocês novamente. Professor Paulo Gala, foi legal o senhor ter falado da política do Brasil dos anos 80, sobre computação. Eu estou estudando para o grupo de pesquisa do professor Taviani as políticas econômicas da Bolívia, né? As políticas econômicas nacionalistas de lá. E, bom, está em alta, né, a Bolívia de novo, com a vitória do Lúcio Arce recentemente. E nessas minhas pesquisas eu descobri que a Bolívia tem uma estatal chamada hoje em dia de Aurum. É uma estatal especializada na produção de notebooks, de tablets. É bem interessante. Ela antigamente chamava Quipus, né, do Quechua, eles mudaram para Aurum. Professor, é o seguinte, eu estou olhando, eu estou até com a página aberta aqui do site deles, e o CPU é da Intel, a placa de vídeo, a placa gráfica é da Intel, e o que eu tenho percebido é que é uma empresa que, apesar de desenvolver software, eles dependem muito de hardware e também de softwares de empresas que não são bolivianas. Acaba aparecendo até uma indústria de maquilagem isso daqui. Eles pegam e montam algumas características bolivianas. Não estou falando que isso é ruim, que essa estatal seja ruim, não deva ser um caminho que a gente possa levar em consideração como uma estratégia para o Brasil. Mas como que a gente pode fugir dessa dependência do hardware e do software estrangeiro nesse primeiro estágio? A gente não ficar só nele, a gente conseguir desenvolver ir para um nível próximo de fazer nosso próprio processador, a nossa própria placa de vídeo, né? Boa. Vamos esperar fazer 3 perguntas ou já responder? Isso, vamos esperar, já tem até os próximos 2 aí na sequência. Daniel e João. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Taviani, Rafa, Dami, pessoal do grupo. Professor Paulo Gala, prazer enorme. Sou fã do seu canal lá no YouTube. Estamos juntos lá no Twitter também. Obrigado, boa. Elias, com o pessoal, com o Wallace. Legal. Bom, junto com o seu livro, a gente também leu o Bresser Pereira, sobre o novo desenvolvimentismo que ele propõe. E ele fala muito daquela tese da doença holandesa, da questão do câmbio. Enfim, tem um artigo, acho que no seu blog também, sobre a política cambial da China. E aí eu queria entender se seria interessante para a gente começar a pensar, já que é para pensar mesmo desenvolvimento, que se dá para a gente fazer uma política cambial, porque eu acho que é consenso entre todos nós aqui que não vai dar para se desenvolver com o tripé do Armínio Fraga. Então, alguma coisa tem que mudar. Então, muita coisa tem que mudar e talvez mexer no câmbio e se aproveitar desses momentos de exportação, de boom de commodities, para o Estado conseguir segurar esses dólares e, eventualmente, fazer uma política cambial. E a gente sabe que é muito difícil, o professor Paulo Gala também já esteve do lado de lá, já esteve do lado do mercado, sabe que ninguém vai aceitar ficar segurando capital, mas a sensação é que a gente se tornou um pouco refém desse pessoal. E hoje, por exemplo, tem Copom mais tarde e o pessoal já estava jogando dólar a R$6. Então, tá muito complicado. E aí, eu queria saber se o professor concorda primeiro com essa tese do Bresser Pereira, de fazer uma política cambial ativa, e se sim, contra quem que a gente estaria lutando e como que a gente poderia operacionalizar isso. Boa. Bom dia, professor Taviani, bom dia, professor Paulo. A minha pergunta vai muito em relação com a pergunta do Daniel, né, nessa questão do câmbio, porque a gente defende que para ter uma competitividade industrial, a gente tem que pensar nessa questão da doença holandesa e na desvalorização do câmbio, né? Mas a minha questão vai mais no âmbito popular, né, de tipo, a gente tem uma consciência da sociedade que o dólar baixo é algo sensacional, assim. Então, como que a gente consegue fazer uma política cambial que englobe também essa parte da sociedade, né? Não só de as pessoas acharem isso,
mas na questão de produtos que vão ficar, os produtos importados que vão ficar mais caros, né? E como que a gente sustenta um governo que defende políticas assim, né? É isso. Boa. Posso responder aqui? Bom, começando pela questão da Bolívia, que eu achei bastante interessante, né? Ela remete a essa questão da maquila. O problema de maquila ou de maquilagem é um problema geral de todos os países, não só dos latino-americanos, mas de todos os países que querem se desenvolver e que estão subindo essa escada. Então, enquanto o país não domina as tecnologias do meio da escada e do topo da escada, que é a fronteira tecnológica, resta ao país importar essas tecnologias, né? Por exemplo, chips, semicondutores, quer dizer, qual é a chance da Bolívia fazer chip, semicondutor e hardware para computador? Nenhuma, né? A Bolívia não tem nenhuma chance de fazer isso porque ela tem um ecossistema produtivo muito falho, né? Aliás, só um parênteses da Bolívia é um caso curioso, né? Porque ela era o Potosí do século XVI e agora virou o Potosí do século XXI por conta das reservas de lítio, né? Incrível como a história dá voltas, a gente tem o novo Potosí mundial, são as reservas de lítio que baseiam toda a indústria de carros elétricos, de motores elétricos, de baterias elétricas do mundo, né? Então, o problema da Bolívia é o problema da maquila, que, em certa medida, é o problema que o Brasil vive hoje. O Brasil está virando também uma grande maquiladora. Se vocês olharem a Zona Franca de Manaus, é uma super maquiladora que a gente tem lá. Todo o core tecnológico que chega na Zona Franca de Manaus é importado, não é produzido, e ele é maquilado. A ideia de maquilagem é por uma maquiagem, né, do espanhol. Inclusive tem um baita filme legal, se vocês quiserem assistir, que é o Maquilápolis, que conta a história das maquilas no México. Vale dizer que o México é o original da série das maquilas, porque o México ele se especializou pelo NAFTA em importar a tecnologia da Ásia e colocar no mercado consumidor americano, né? A gente brinca lá que, por exemplo, televisões, eles colocavam 30 milhões de televisões nos Estados Unidos, só que a televisão, as telas planas são todas feitas na Ásia, eles só punham a caixa de papelão e o saquinho plástico do manual de instruções, né? Ocorre que a América Latina está se especializando em fazer algo pior, ainda pior, que é a maquila de importação, né? O que a gente chama de maquila introvertida. Pelo menos o México ainda tinha a dignidade de exportar isso. O Brasil e a América Latina não, e a própria Bolívia. Como superar isso? Voltamos em toda a discussão que eu fiz. A superação da fase maquila é subir os degraus da escala tecnológica. Então, o sistema produtivo local ele precisa ser capaz de começar a aprender a fazer aquilo, né? E é o equivalente a uma luta contra o Mike Tyson, né? Imagina empresas bolivianas tentando fazer um chip, concorrendo com a Intel, né? Então é evidente que provavelmente não será chip que a Bolívia vai conseguir fazer, mas talvez algum produto sofisticado, derivado do lítio, ou derivado do maquinário ligado a lítio, alguma coisa ela poderia tentar se desenvolver com a ajuda do Estado. E aí volta ao meu ponto-chave, não dá para subir a escada tecnológica sem uma articulação Estado-mercado. Então, achar que o empresário boliviano vai conseguir fazer chip é o equivalente a você pedir uma bicicleta para o Papai Noel no final do ano. Então não se trata de falar como é que a Bolívia vai conseguir não importar chip e não importar semicondutores. Ela vai provavelmente importar isso a vida inteira, mas ela vai ter que descobrir alguma coisa sofisticada para fazer, para produzir, para abastecer o mundo, que a permita ganhar o dinheiro para importar essas coisas. Que não seja simplesmente a exportação de lítio, porque daí você cai no problema da divisão internacional do trabalho, em que o país exporta coisas pobres para importar coisas ricas. Você precisa exportar coisas ricas para importar coisas ricas, né? A doença holandesa e o câmbio, a política cambial, não tem como eu discordar do Bresser, até porque ele me orientou no mestrado e no doutorado, então eu estou completamente impregnado das ideias bresserianas. Eu acho que a doença holandesa é uma maneira legal de olhar essa subida da escada tecnológica, né? Os países que estão ancorados na base da escada e nos produtos low-tech, em geral, eles sofrem de doença holandesa. A ideia de que os recursos naturais, uma ampla riqueza de recursos naturais, dificulta o desenvolvimento industrial, especialmente pela via do fluxo de dólares exagerado e pela via da apreciação da taxa de câmbio. Então, a África é o grande exemplo de doença holandesa. A maioria dos países africanos sofre de doença holandesa. A questão é como superar, né, essa maldição dos recursos naturais e conseguir subir a escada. E uma das grandes contribuições do Bresser é que sem câmbio, sem política cambial, isso não é possível, porque a via primordial de manifestação da doença holandesa é pela via da sobrevalorização cambial.
E aí a política cambial, na verdade, ela é mais ou menos trivial na minha cabeça, é uma política de compra de reservas. É o que a China fez durante anos, é o que a Ásia faz. O Brasil fez um pouco, mas ele deveria ter feito com maior intensidade na era Lula e Dilma. É comprar reservas como se não houvesse amanhã. Está entrando no fluxo de capital, compra tudo em reservas. Vamos a 400 bi, 500 bi, 600 bi, o que for. A China foi a 4 trilhões de dólares de reservas. E tentar praticar a taxa de juros mais baixa possível, sem que a inflação saia do controle, que é o grande risco. Vejam que hoje, no momento em que eu falo para vocês, o câmbio está disparando, está indo a mais de 5,70 e está provocando, sim, inflação no Brasil nos produtos tradables, né? Os IGPs, os IPAs estão correndo na casa de 15%, 20% ao ano já. Não acho que a gente vai ter um processo inflacionário aberto no Brasil no ano que vem, porque o desemprego é gigante, porque tem muita ociosidade no mercado de trabalho, mas já vamos ter um IPCA de 3, 3,5%. Né? Então, sempre o drama da desvalorização cambial é a inflação. E o governo precisa combater, ele não pode deixar desvalorizar demais que vem inflação, mas não pode deixar apreciar, porque destrói todo o sistema industrial e impede essa subida. Então, nos momentos de bonança, de boom de commodities, o que o governo tem que fazer é trazer o juro para o mínimo e comprar reservas. A meu ver, essa é a melhor política cambial possível. E sobre a questão do dólar, do dólar desvalorizado ou valorizado, o dólar desvalorizado aumenta o preço dos importados, então ele traz custo de vida, encarece os produtos para os brasileiros ou para uma população local. E o câmbio, enquanto que o câmbio apreciado reduz os produtos e aumenta o poder de compra da população local. Ocorre que não é possível, essa apreciação cambial, ela se dá, em geral, por dependência de um boom de commodities, que destrói a indústria, ou de um endividamento externo, que também não é sustentável. Então, é uma alta artificial de salários, é algo que não dura, né? E o governo, obviamente, tem que intervir nisso, principalmente fazendo compra de reservas e evitando essa apreciação, para tentar promover um processo de aumento sustentável de salários. O que é o aumento sustentável de salários? É a subida da escala tecnológica. Os maiores salários do mundo são dos trabalhadores que estão lá em cima da escala tecnológica. Na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, qual é o salário do setor industrial? 15 mil dólares por mês. 10, 15 mil dólares por mês. No Brasil, quanto que é? 2 mil dólares por mês. Por que lá o salário é tão alto e é sustentável? Porque eles têm um domínio tecnológico fantástico e uma produtividade fantástica. Então, eles não estão se endividando do ponto de vista externo para poder ter um poder de compra tão poderoso. Eles têm um poder de compra tão poderoso porque o sistema produtivo deles é desenvolvido, tem intensidade tecnológica e paga salários poderosos. É isso que a gente deveria fazer no Brasil, porque apreciar o câmbio é uma espécie de um atalho, né, de uma tentativa, vamos dizer assim, não sustentada de aumentar salários reais. Agora, eu concordo com você que convencer a turma disso não é trivial, né, porque todo mundo é meio cigarra, né? O cara fala, porra, se eu posso importar barato agora, para que eu vou deixar de importar barato agora por uma promessa de poder importar barato no futuro? Então, há sim um grande desafio nisso, de sei lá, convencer a sociedade, assim por diante. Né? Próximos 3 aí. Marcos, e aí os outros passam para o Adame, que vai colocar a lista aí. Então já pode. Tá certo, obrigado. Queria agradecer ao professor Otaviani, ao professor Paulo Gala, pela oportunidade do evento, todo mundo que está aqui com a gente também. Queria voltar à questão do aprendizado, e a questão do... que me pegou essa imagem da luta com o Mike Tyson, né? Isso me remeteu à ideia de que aprender também é errar. Né? E eu queria pensar como que a gente pode desenhar instituições, né, nesse casamento entre Estado e setor privado, que consigam abraçar o erro, né? Pensando especialmente nos mercados financeiros nacionais, eu queria pensar como que a gente pode começar a redesenhar os mercados financeiros, o sistema financeiro nacional, para que ele seja aberto a um capital paciente, né, que justamente consiga expandir a base de conhecimentos produtivos na nossa sociedade. Tipo, por onde começar? Tipo, por onde você começaria, professor? Porque eu sei que você trabalha lá. Não, eu gosto muito de um trabalho do Danny Roderick e do Hausmann, que a gente cita no livro, que é o Política Industrial para o século XXI, né, que eles fazem uma... desculpa, vamos pegar mais perguntas? Não, porque senão... Então, mais 2 aí. Senão vai embora aqui o negócio. Depois, quem era depois do Marcos? Fernanda? Oi, professor.
É um prazer ter esse debate com vocês. E eu gostaria de perguntar em outra perspectiva dos colegas, que é sobre a questão ambiental. A gente tem uma ideia bastante entroncada de que o desenvolvimento só é possível se a gente destruir todos os recursos naturais que a gente tem, né? E eu acredito que a doença holandesa não é sanada colocando fogo na floresta, né? Então, nessa perspectiva, eu gostaria de perguntar se é possível um desenvolvimento numa perspectiva sustentável. Boa. Bom, se não... Então, José Eduardo, a terceira. E aí a gente fecha esse bloquinho. Opa, bom dia. Bom dia, Paulo Gala, bom dia, professor. Já pegando um gancho aqui com a Fernanda, não sei se o senhor acompanhou muito bem o plano de recuperação europeu, mas desde que a presidente da comissão, né, tem falado em pegar um gancho com o Green Deal, o que o senhor tem visto nisso? Né, uma busca por sofisticação tecnológica e digitalização da economia. O senhor vê o que o senhor tem perspectiva sobre esse plano de recuperação europeu? Bom, primeiro eu vou falar que o senhor está no céu. Começando aqui por... Vou começar de trás para frente, acho que pode ficar mais divertido. A questão ambiental, o Green New Deal e toda essa discussão que está ganhando muita força agora, inclusive no pós-Covid, né? Eu acho que essa ideia de que o desenvolvimento cria destruição do meio ambiente, ela já meio que caiu por terra. O que a gente tem visto é que mais e mais o desenvolvimento econômico hoje ele é possível, para não dizer que ele contribui até para a preservação do meio ambiente. A gente não está mais naquele mundo da Revolução Industrial Inglesa, em que você queimava carvão, poluía e tinha que fazer uma destruição ambiental para conseguir se desenvolver. Aliás, eu iria além, né? Tem uns trabalhos que eu gosto muito do Eric Reinhardt, que a gente cita no livro, que tem feito uma linha de pesquisa de que a exploração de recursos naturais é o que destrói o meio ambiente. E exploração de recursos naturais é justamente a via da pobreza, né? Os grandes países pobres do mundo, da África, eles são grandes exploradores de recurso natural. O próprio Banco Mundial criou um novo conceito de PIB em que eles tiram a ideia de depleção de recursos naturais, né? Quando a gente explora minério de ferro, no fundo a gente não está produzindo nada, a gente está fazendo depleção do meio ambiente. Muita gente vai além e diz que a própria soja é uma depleção de água. Você está drenando uma porrada de água para fazer a soja. Então, eu diria que a leitura hoje dessa temática é muito mais de que o não desenvolvimento é que promove a destruição do meio ambiente, especialmente no que diz respeito à depleção ligada à mineração e o agronegócio mais agressivo. Também pensa na soja destruindo a Amazônia, né? Então a gente vê que mais e mais é possível se desenvolver fazendo turbinas eólicas, as pás das turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos. A própria China virou a chave ali a partir de 2010, 12, porque ela tinha atingido níveis de poluição bizarros, né, em que os aeroportos chineses eram fechados porque os aviões não conseguiam pousar e decolar, tamanha era a poluição da China, né? Então o governo virou a chave para colocar naquele Made in China 2025 a prioridade total do desenvolvimento de energias verdes. E vejam como funcionou. Hoje a China já é a maior player de produção de carros e motores elétricos. A BMW se instalou lá para produzir os carros elétricos, porque o ecossistema chinês já é o mais rico do ponto de vista de capacidades tecnológicas. A China já é número 1 em produção de painéis fotovoltaicos. A China já é o maior player do mundo de energias verdes, né? Muito graças a essa articulação governo-estado que se fez, né? E tem vários trabalhos, inclusive na linha de complexidade econômica que eu venho desenvolvendo, que está lá naquele meu livro, que mostra que há uma considerável melhora e sustentabilidade do meio ambiente conforme a complexidade do país aumenta, né? Até destacaria um trabalho do meu amigo brilhante, o João Romero, lá do CDPAR, que publicou um paper recentemente, depois eu mando para vocês a referência, fazendo essa conexão entre aumento de complexidade e sustentabilidade do meio ambiente, né? E no Brasil, claro, tudo que tem sido feito de pós-Covid, especialmente na Europa, até pela influência da Mariana Mazzucato, né? A Mariana Mazzucato tem levado muito adiante essa ideia da articulação do público com o privado, e ela tem defendido muito a busca de energias verdes, do que eles chamam de Green New Deal. E a Europa, de fato, está implementando muito disso. O próprio Obama, lá atrás, já começou. O Trump não é muito favorável a essas coisas, como a gente sabe,
mas se a gente olhar, por exemplo, ônibus com hidrogênio, tem várias coisas que os nórdicos estão fazendo, a Europa tem avançado com a ideia do Green New Deal, que seria a ação do Estado para articular a iniciativa privada no sentido de desenvolver tecnologias ambientalmente sustentáveis. Eu destacaria a Coreia do Sul. O presidente Moon lançou recentemente um Green New Deal da Coreia do Sul, em que ele coloca muito dinheiro público, incentivo também para o desenvolvimento de energias verdes. E o Brasil teria o grande potencial da Amazônia, que, a meu ver, como diz o meu amigo e coautor brilhante André Roncalha, a Amazônia é uma grande biblioteca que o Brasil poderia explorar. Então faria muito mais sentido o Brasil desenvolver empresas capazes de entender a riqueza que tem ali na Amazônia, no ecossistema, de plantas e animais para desenvolvimento de fármacos, de remédios, de cosméticos, enfim. Há um conhecimento absurdo, vamos dizer assim, da natureza dentro da floresta, que a gente poderia se especializar em aprender e criar produtos para o mundo. Essa indústria, vamos dizer assim, bioindústria, se quiserem, tem crescido muito no mundo inteiro. E a gente tem um grande potencial na mão, que é a Amazônia. E é evidente que o que a gente não deveria fazer é queimar a Amazônia para plantar soja, porque essa é a estratégia africana, né? Isso é uma africanização do Brasil e da Amazônia. De novo, eu não falo isso tendo preconceito em relação à África. Eu falo isso no sentido de mostrar do que é a pobreza. Se você olhar a África, você tem um diagnóstico claro do que é ser pobre, né? Então, eu acho que hoje eu tenho muito mais uma visão de que o desenvolvimento econômico leva à sustentabilidade ambiental do que o contrário. Eu acho que não é mais a indústria suja da Inglaterra e da Alemanha do século XIX. Até porque hoje a gente pode imaginar a indústria. Indústria também é o que diz o meu amigo Fausto Oliveira do canal Revolução Industrial Brasileira. Indústria não é necessariamente aquela show de fábrica com a limara de ferro. Indústria é um processamento de materiais. Então a gente tem, por exemplo, a química fina. Você pode ter uma química fina que processe materiais de maneira menos poluente, né? Então acho que a gente precisa abrir a cabeça quando a gente fala de indústria. Tá? Indústria não é só produzir aço, né? Indústria é uma manufatura no sentido bastante amplo, que inclusive envolve os serviços sofisticados, né? De TI, de design, de telecom e assim por diante, né? Política industrial para o século XXI, o caminho. Então eu citava o texto que eu gosto muito do Roderick e do Hausmann, que a gente cita lá no livro, que inclusive eles procuram revisitar a política industrial do passado, no que deu errado no Brasil, na América Latina e na própria Ásia, e aí eles colocam algumas coisas ali que seriam pilares do que deveria ser uma política industrial para o século XXI, né? Que basicamente tem que ser um negócio muito transparente, a sociedade tem que ter clareza do que está sendo colocado ali, quais são os setores que estão recebendo subsídios, estão recebendo proteção, estão recebendo financiamento, por que eles estão recebendo, aí a justificativa principal, a meu ver, seria desenvolvimento tecnológico, sofisticação produtiva. Então, o custo tem que estar explícito, o benefício tem que estar explícito, e tem que ser tudo meio mission-oriented, como diz a Mariana Mazzucato. Ela pega essa coisa do projeto Apollo, que pôs o homem na Lua nos Estados Unidos, e eu acho muito feliz essa metáfora dela, que a política pública tem que ser orientada à missão. Então, o governo ele vai ajudar, mas você tem uma missão a cumprir. Por exemplo, no Brasil, eu acho que a missão óbvia seria o sistema de saúde, turbinar o SUS e a produção industrial para o SUS, né? Então, o que dá para a gente fazer de maquinário, de hospital, de ventilador, de respiração para o Covid, né? Então, tem que ser um mission oriented, tem que ter começo, meio e fim, tem que ser temporário. Você não pode criar tarifas para proteger rent seekers, né? A ideia não é criar tarifas para proteger indústrias ineficientes. Ou muito menos dar subsídio para maquilas introvertidas. Por exemplo, no Brasil a gente dá subsídio para a multinacional fazer refrigerante na Zona Franca de Manaus. Quer dizer, não consigo imaginar uma política mais idiota de desenvolvimento do que você dar um subsídio para uma multinacional fazer refrigerante no meio da floresta, né? Isso acho que é simbólico de quanta coisa errada você pode fazer ao tentar desenhar uma política industrial. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí, né? Mission-oriented, transparência, custo e benefício. E vai errar, óbvio que vai errar, né? O Danny Roderick, ele até brinca que a política industrial é meio um investimento de private equity, né? O investimento de private equity, o próprio mercado financeiro aloca capital para coisas altamente arriscadas. Em geral, na indústria, tipicamente de 10 projetos, 8 dão errado, porque são ideias que se revelam ideias completamente idiotas, mas 2 pegam na veia e viram coisas gigantescas. Então, a ideia da política industrial
que deveria se espelhar um pouco no private equity, é você se atira em 10, mas as duas que você acerta são tão fantásticas que elas compensam todas as outras. Vou dar um exemplo bem simples do Brasil que eu acho que ilustra. De novo, as turbinas eólicas para os parques geradores do Nordeste. O BNDES deu incentivo e financiamento subsidiado para empresas brasileiras que se candidatassem a fazer as turbinas, os aerogeradores. A WEG, que a meu ver hoje é a empresa mais sofisticada do Brasil industrial, fez os aerogeradores para abastecer o parque eólico do Nordeste. E hoje, inclusive, a WEG comprou uma empresa americana que faz isso. A WEG hoje é top 5 de players no mundo de aerogeradores. E a gente desenvolveu um magnífico parque de aerogeradores no Nordeste que já fornece 10% da energia brasileira, mais do que Itaipu, para vocês terem uma ideia. Também com o dinheiro do BNDES, o BNDES financiou tanto a construção do parque eólico quanto a produção dos aerogeradores. Então está aí um belo exemplo de mission oriented, de financiamento de energias verdes, que eu acho que é bastante interessante. É isso, né? Essas três aqui acho que já foi. Mais alguém, mais 3 aí, meus caros? Então, enquanto mais 2 se inscrevem, eu vou fazer uma pergunta rapidinho aqui. Professor Paulo Gala, acho que tocou num ponto muito relevante, que é a nossa mentalidade, né? Instalou-se no Brasil uma mentalidade, já que de algumas décadas, que aquilo que a gente fez no passado, por que não acertamos, então nós não mais podemos tentar fazer, né? Sempre que quando a gente olha para o passado, nós acertamos também lá, né? O Getúlio acertou ao seu tempo, o plano de metas é um acerto monumental ao seu tempo, e a própria ditadura militar também teve alguns acertos. E depois, nesse meio do caminho, muita coisa foi errada, e aí a gente teria, então, que fazer como os outros fazem, né? Corrigir o que está dando errado e aprender no meio do caminho, né? Então, a minha pergunta é, nós temos um passado que nós acertamos algumas coisas, e como é que agora a gente acertaria os erros com o carro andando? Que, aliás, é como se faz uma viagem, né? Se o pneu fura, você não para e fala, não ando mais, porque esse pneu... você vai trocar o pneu, né? Então, como é que a gente faria esse percurso para o futuro? Acho que já se inscreveram mais pessoas aí, né? Tá, deixa eu responder essa, porque essa acho que vale a pena dar uma resposta já, né? Acho que tá vendo isso aí que você falou é fundamental, porque o Brasil ele deu a típica resposta do traumatizado, né? O traumatizado é aquele cara que sofre um choque. Não tem como você viver sem sofrer traumas, né? Os traumas são da vida, né? Nenhuma vida é linear sem traumas, né? Então há um problema na psique brasileira, eu acho, né? Que traumatizou o brasileiro. Então a gente falou, puta, a gente tentou se desenvolver, deu errado, o nosso processo de substituição de importações não funcionou, a nossa industrialização não funcionou, e aí a gente virou um traumatizado e a gente cai no que o Nietzsche chama do problema do ressentimento. Qual é o problema do ressentido? O ressentido ele é incapaz de sentir novamente, ele só ressente. Então ele fica, quando acontece alguma coisa na vida dele, ele não sente aquela coisa que aconteceu, ele ressente algo do passado, porque ele é um traumatizado. Então isso é um grande problema do Brasil, porque a gente precisa superar esse trauma, parar de ser ressentido e olhar para frente, trocar o pneu e continuar. Então a gente precisa aprender com os erros e avançar, né? No livro a gente faz questão de elencar vários movimentos de sucesso da indústria farmacêutica. O Brasil avançou muito na parte de indústria farmacêutica, com o Profarma do BNDES, com a lei dos genéricos. O Brasil fez o KC-390, que é o cargueiro de guerra mais fantástico que existe hoje no mundo. Acabou de ser premiado como o melhor cargueiro de guerra. O Brasil fez um parque eólico no Nordeste que foi incrível. O Brasil fez uma fábrica de semicondutores em Porto Alegre que mal ou bem está parando de pé. Quer dizer, o governo cancelou todos os contratos que ele tinha lá para fazer chip de passaporte, etc, a Ceitec, mas ela está vendendo, está parando de pé. Então, a gente faz questão de trazer nesse livro coisas boas do Brasil para tentar despertar esse sentimento de que o Brasil é capaz, porque senão a gente vira um ressentido, né? O cara ressentido é aquele cara muito chato, né? O cara só reclama da vida, dá tudo errado, ó dias, ó céus. Então, eu acho que o Brasil precisa superar isso, e a gente já foi a economia emergente mais importante do mundo. A nossa produção industrial, no início dos 80, era maior do que a chinesa e da coreana somada. Os chineses vinham para o Brasil tentar entender. Quando eles foram construir o Three Gorges, o Três Gargantas, eles vieram estudar Itaipu, né? Então o Brasil era, vamos dizer assim, símbolo do mundo emergente. Então a gente está nesse buraco depressivo, né?
a gente está traumatizado, ressentido e depressivo, mas a gente precisa sair desse buraco psíquico, né? Senão fica difícil, né? Já tinha inscritos aí, hein? Quem era? Acho que eu sou próxima, acho que é o número 7. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, professor Otaviani. Que bom estar aqui de novo com vocês. Dá para me ouvir direitinho? Perfeitamente. Que eu estou sem fone. Então, sobre a Zona Franca de Manaus, que é quase uma paixão que eu tenho, inclusive eu sou do Amazonas, estou aqui em Manaus agora. Juntando um pouco do que o professor Otaviani disse, sobre como resolver as coisas com o bonde andando, sem ter que parar para trocar o pneu, para fazer manutenção e sair desse trauma que você acabou de falar agora, né? Porque sobre a Zona Franca, pelo menos aqui, eu acho que em muitas partes do Brasil, obviamente, fica sempre naquela discussão superficial, funciona ou não funciona, serve para alguma coisa, não serve, tira, não tira. O que se esquece é que muita gente esquece é que existem pessoas aqui, né? Existe uma população aqui que, bem ou mal, funcionando bem ou não, depende muito dessa Zona Franca, né? Claro. Então, assim, inclusive, conversando com o Daniel Gelser um dia desse, ele fez a tese dele, né, sobre a Zona Franca de Manaus, é incrível, inclusive, e eu vi vários escritos do senhor sobre a comparação entre a Zona Franca e Shenzhen, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, para o senhor, existiria alguma possibilidade da Zona Franca de Manaus poder ser manejada como uma política protecionista, como o início de um projeto, de indução de um projeto industrial? Assim, uma forma da gente iniciar uma mudança no modelo que está instituído agora, que obviamente não está dando certo, mas simplesmente interromper, parar e não funciona para nada, não serve mais, sabe? Não sei se deu para entender minha pergunta. É isso. Claro, Obrigada. claro. Mais alguém agora? Acho que eu sou o próximo, professor. Então vai lá, Rafa. Então, primeiramente, bom dia para os colegas, bom dia para o professor Paulo Gala, para o professor Alessandro. E, professor Paulo Gala, minha pergunta é sobre industrialização também, é sobre as campeãs nacionais, né, o projeto que os governos petistas implementaram nessa área, e eu queria saber sua opinião. Como é que o senhor avalia que ela trouxe de positivo, de negativo, uma análise geral mesmo? Tem mais uma terceira nesse bloquinho aí? Não, então, por favor, professor Paulo, essas duas aí. Bom, começando sobre a Zona Franca, então, a minha crítica à Zona Franca não é para acabar com a Zona Franca, desmontar, nada disso. Eu acho que a Zona Franca, ela cumpriu o papel dela, que foi colocar uma população ali na região amazônica, porque não fosse a Zona Franca, a gente não teria, obviamente, habitado aquele território, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o PIB do Amazonas é de mais ou menos 100, 110 bilhões de reais por ano, dos quais 80 bilhões de reais é a Zona Franca de Manaus, é Manaus. Então, não fosse Manaus, não existiria ninguém na Amazônia. Então, com o objetivo, vamos dizer assim, de habitar a região, está perfeito. Agora a gente tem que pensar nos próximos passos, que é exatamente o que eu dizia, não é? Eu não quero ser traumatizado em relação à Zona Franca e passar uma borracha e acabar com aquilo. Não, a gente precisa pensar quais são os próximos passos. O que seria interessante a gente se desenvolver lá, né? E aí que eu faço a crítica, por exemplo, dar subsídio para a multinacional fazer refrigerante. Tudo bem, não vamos cortar de uma hora para outra, que a gente vai perder empregos e tal, mas a gente precisaria pensar num novo sistema de política industrial, e a meu ver o mais intuitivo, não sou especialista nisso, mas me parece que o mais intuitivo é desenvolver a floresta, não desmatar a floresta, mas aprender com o conhecimento que existe na floresta e criar uma base exportadora de conhecimento do que tem na floresta, de produtos de conhecimento, de produtos manufaturados e de valor adicionado a partir do conhecimento que se tem na floresta, do que tentar fazer um projeto de industrialização bruto ali, que teria efeitos nefastos do ponto de vista de desmatamento, como aliás também tem a soja. Então é muito mais no sentido de repensar a Zona Franca, repensar, não manter o que está é fazer mais do mesmo, né? Como diz o Einstein,
fazer mais do mesmo e esperar resultado diferente é definição de insanidade. Então a gente precisa repensar, né? Não é passar uma borracha, ser traumático, mas a gente precisa repensar e ver que mudanças poderiam ser feitas. Eu faço uma comparação, que aliás até uma aula do meu curso de China lá com o Elias Jabbour sobre Tianjin, que é uma região que a gente estudou muito na China. Tianjin hoje é a grande metrópole tecnológica da China. Já é a terceira maior cidade e produto da China, de PIB, só perde para Beijing e para Xangai, né? É uma espécie de Hong Kong chinesa muito mais avançada. Faz 80% dos tablets do mundo, todos os carros são elétricos, é uma cidade que tem poluição zero, é uma cidade realmente modelo da China, século XXI, fronteira tecnológica. Claro, é uma covardia comparar Tianjin com a Zona Franca de Manaus. Não tem, é quase que um crime fazer isso, porque Tianjin foi criada pelo governo chinês com tarifa, subsídio, infraestrutura, para virar uma potência tecnológica de exportação para o mercado mundial, né? Mas a brincadeira que eu faço lá na aula do curso, eu pus esse vídeo lá no meu canal do YouTube, é que Tianjin é a antítese da Zona Franca, porque a Zona Franca é voltada para dentro, para o mercado interno. A Zona Franca dá subsídio para a multinacional. Tianjin é voltada para o mundo e dá subsídio para a empresa doméstica, não dá subsídio para a multinacional. E força a multinacional a transferir tecnologia para a empresa chinesa. Enquanto que na Zona Franca de Manaus a gente fica idolatrando a multinacional e dando o melhor possível para ela sem contrapartida nenhuma. Então, é nesse sentido que eu gosto de comparar essas duas zonas, uma de exportação e outra de importação, né? E claro que faria algum sentido pensar em políticas de fomento na Amazônia, na Zona Franca, pode ser proteção, subsídio, financiamento público, para tentar ajudar empresas domésticas a se catapultarem a partir de produtos de conhecimento da floresta, de bioflorestais, sei lá como é que você quer chamar isso. Eu não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal? Vejam, se desenvolver é uma tarefa muito difícil. Se a gente olhar nos últimos 50 anos, 80% dos países que tentaram se desenvolver não conseguiram. Essa é a grande realidade. Tirando Taiwan, Coreia, China, talvez Malásia, a grande maioria dos países emergentes continua emergente ou pobre. Porque parece, senão, segundo os economistas, né, e daí eu estava vendo minha crítica, eu acho que, no geral, se não existisse economista no mundo, o mundo seria bem melhor. Porque, na minha cabeça, 80% dos economistas mais atrapalham do que ajudam. Então, aqueles 20% que ajudam alguma coisa, seria melhor simplesmente não existir economista whatsoever. Deixa advogado, engenheiro, técnicos e tal, porque o economista, ele cria uma ideologia, ele força aquela ideologia e acaba destruindo muita coisa, né? Mas o ponto que eu queria fazer é que a maioria das tentativas de desenvolvimento econômico foi frustrada. E campeões nacionais, eu acho que o grande erro do Brasil, isso é uma tese de mestrado de um amigão meu, Felipe Augusto, ele usou a ferramenta de complexidade para estudar o BNDES. E ele mostra que, por incrível que pareça, a grande maioria dos empréstimos do BNDES foram feitos para empresas não complexas. O BNDES da era Lula-Dilma, ele reforçou as vantagens comparativas brasileiras. Então ele deu dinheiro para soja, para café, para álcool, para carne. Qual é o sentido da gente dar financiamento público para uma empresa de carne? Então nada contra a Marfrig, JBS, acho legal, mas precisa do dinheiro público para a gente fazer a empresa mundial do boi? Né? Não faz sentido isso na minha cabeça. A gente deveria usar o BNDES para estimular o desenvolvimento de empresas complexas, de empresas sofisticadas, que têm sofisticação tecnológica. Por exemplo, a Embraer, aí o BNDES acertou. Por exemplo, o KC-390, o cargueiro de guerra, teve verba do PAC. Por exemplo, os parques eólicos, isso sim foi legal. Então, primeiro que a campeã nacional é um problema. Você precisa criar uma campeã internacional, né? O critério de excelência é dominar o mercado mundial. Então, nesse sentido, as carnes, ok, a gente criou campeões internacionais. Só que a gente criou em carne, não em semicondutores, né? Não em indústrias nobres e complexas. E, a meu ver, essa é a grande crítica que eu faria. Quem quiser procurar, é muito legal a tese do Felipe Augusto, é uma avaliação da implementação de políticas do BNDES no governo Lula e Dilma à luz da complexidade econômica. Ele teve a pachorra de abrir cada produto, cada financiamento do BNDES e estudar a complexidade de cada um daqueles produtos. Mais inscritos aí? Acho que o Alexandre, né? Eu acho que eu sou o próximo, isso. Vai lá, Alexandre. Boa tarde, professores. Uma honra estar aqui com vocês, participando desse encontro. Professor, em um dos encontros que a gente teve no curso do professor Ottaviani, o professor Carlos Sávio, falando do Mangabeira,
ele disse que o Mangabeira havia mencionado que talvez tivesse chegado a hora do Brasil se desfazer das estatais hoje existentes para criar novas estatais. Não sei se desfazer das estatais existentes é um caminho, mas criar novas talvez seja. E aí, nesse sentido, quais seriam as áreas de atuação das estatais para impulsionar o novo ciclo de desenvolvimento brasileiro? Tem mais alguma? Mais alguém aí, depois do Alexandre? Então, responde essa, professor Paulo. E aí a gente vai... Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em estatal, a gente precisa sempre pensar na discussão de falha de mercado versus falha de Estado. Eu costumo colocar de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem o que é um economista mais keynesiano estruturalista quando comparado a um economista mais liberal neoclássico. Uma maneira fácil de entender isso é imaginar que existem falhas de mercado e falhas de Estado. Então, falhas de Estado tem a ver com ineficiência do setor público, tem a ver com corrupção, tem a ver com problemas de gestão. E falhas de mercado tem a ver com coisas que o mercado não é capaz de fazer. Por exemplo, desenvolver um país, por exemplo, desenvolver novas tecnologias, por exemplo, acabar com o desemprego e por aí vai. Então, um economista mais keynesiano estruturalista, ele acha que as falhas de mercado são maiores do que as falhas de Estado. Então, ele é a favor da ação do setor público. Enquanto que um economista mais liberal ortodoxo, ele acha que as falhas de Estado são muito maiores do que as falhas de mercado, né? Então, ele é a favor de sempre deixar o mercado. Quando a gente fala de estatais, especialmente em criação de novas estatais, eu sou a favor de pensar em novas tecnologias, em desenvolvimento de novas tecnologias. Existe um problema dramático para desenvolvimento de nova tecnologia, que é o nível de risco que precisa ser tomado. Quando você vai criar uma nova tecnologia, o nível de risco que existe naquela decisão é gigantesco. Seja risco porque você vai ter que competir com uma empresa já consolidada nesse mercado, seja risco que você vai tomar por desenvolver uma tecnologia que pode ser completamente inútil, né? Então, nesse sentido, é legal ter estatal. Por exemplo, a Ceitec, que é a nossa estatal dos semicondutores e dos chips, eu acho uma super ideia, né? Eu tenho conversado bastante com eles, não sou, obviamente, especialista no tema, mas eles têm me chamado, a gente tem feito conversas. É uma empresa que custou R$1 bilhão para se construir. Uma típica, hoje, empresa de chip semicondutor custaria 20 bi, então não é que foi cara a nossa. E a gente é capaz de fazer, é uma das poucas empresas do mundo em que a gente faz semicondutores e chips no Brasil. E é uma estatal para desenvolver uma tecnologia super nobre que jamais um cara da iniciativa privada brasileira ia fazer, porque ele não é louco, né? O cara vai pegar R$1 bilhão para fazer um negócio disso, que é bem a discussão entre liberais e estruturalistas, né? Que na cabeça deles o mercado sempre resolve, mas o mercado no país emergente raramente vai desenvolver tecnologia, porque a tecnologia ou já está dominada pelo competidor rico, ou ele é muito arriscado e pode não dar em nada. Então, da ótica, e isso está num paper legal do Roderick, do Hausmann, que o desenvolvimento ele é um pouco um processo de autodescoberta e ver o que o país é capaz de fazer, muitas vezes com a ajuda do setor público. Porque você imagina que o empreendedor brasileiro vai se meter num risco desse tamanho. Então, faz sentido essa ideia do setor público criar estatais em nichos tecnológicos, mas, de novo, como diz a Mariana Mazzucato, com mission oriented, transparente, com prazo, para você evitar o risco do falha de mercado, que é criar tarifa protecionista, ineficiência e rent seeking. Mas acho que faz muito sentido, sim. Gabriela? Ei, tudo bom? Vocês me ouvem? Que meu microfone é meio baixo, tá certinho? Uhum. Então tá, boa tarde, gente. A minha pergunta ela vai mais pela via da educação, mas claro que tem tudo a ver com o que a gente tem discutido até agora, porque o Paulo Gala até coloca no capítulo do livro dele que o primeiro nível de organicidade e de complexidade tem que ser o da educação. Então, a minha pergunta é como que você enxerga que a gente pode incutir, né, principalmente na classe trabalhadora atual, que tem que estar em harmonia com o contexto que a gente está inserido, contexto tecnológico e de extrema competitividade do mercado internacional, e também em nós universitários e estudantes e mestrandos e doutorandos, esse pensamento, esse instinto industrioso de pensar um país desenvolvido e não ir pela via do imediatismo e pela via do pessimismo, de que achar que programas sociais, por exemplo, vão resolver o problema do Brasil e atrelar esse desenvolvimento do conhecimento, né, da capacidade produtiva, do conhecimento útil
da mente brilhante do brasileiro com o desenvolvimento econômico? Essa é a minha pergunta. O João Pedro se inscreveu aqui, já quer, pode falar também, João. Bom dia, professor. Bom dia, professor Paulo, professor Alessandro. Eu gostaria de perguntar sobre como estruturar um projeto político-econômico duradouro, tanto no contexto da financiarização, onde os próprios capitalistas vêm optando cada vez mais pelas finanças, pela compra de ativos, de juros, em detrimento do investimento na produção. Ou seja, onde não são os agentes externos, né, as multinacionais, que atrapalham essa subida na escada, mas também agentes internos. Professor Taviani, o microfone estava desligado. Então, professor Paulo, pode responder essas duas aí? Tá, eu só estou preocupado porque a minha bateria está acabando aqui. Tá. E daqui a pouco vai estourar o horário. Então, bom, a questão da educação, dá para a gente separar em dois planos aqui. Tem o plano individual e o plano da sociedade. Então, eu acho que no plano da sociedade é fundamental que a gente aumente o debate, faça o que a gente está fazendo aqui, porque precisa se criar, ao meu ver, uma conscientização de todas essas coisas, né, para que isso se traduza num projeto de governo, em políticas públicas que sejam implementadas, porque a gente tem várias narrativas que disputam, vamos dizer assim, o poder e que acabam sendo implementadas. Por exemplo, a narrativa que ganhou agora é uma narrativa de desmonta o Estado inteiro, privatiza, acaba com o BNDES e tal, que o mercado vai resolver tudo, né? Na era Lula e Dilma era uma narrativa mais do papel do Estado, do setor público. Aliás, eu acho que até de novo, eu acho que a gente se traumatizou também no curto prazo, no sentido de que houve uma grande crise ali no segundo mandato da Dilma, que foi uma conjunção de fatores, né, como diz minha amiga Laura Carvalho, quando o avião cai, você tem uma conjunção de coisas, ali foi impeachment, foi Lava Jato, foram erros da Dilma, foi choque de juros, foi o Levy que tentou fazer ajuste fiscal, então teve uma panela de pressão ali de coisas que deram muito erradas, e o Brasil se traumatizou e acabou indo para o governo atual, né, que fez uma política completamente giro 180 graus. Né? Então, eu acho que tem, em termos de sociedade, a gente precisa fazer o debate, a sociedade inteira precisa colocar suas visões e, enfim, evidentemente que eu vou dizer que a minha visão, que a nossa visão, que a gente coloca no livro, eu, o André, que a gente tem defendido, que seria a melhor visão para o país. Mas isso é um debate da sociedade que precisa amadurecer. Agora, do ponto de vista individual, é mais complicado ainda, porque os indivíduos eles reagem a retornos. Então, as pessoas vão estudar se elas tiverem uma boa profissão e um bom salário. Né? E o problema é que no Brasil a gente sofre cada vez mais de dois dramas. Ou do brain drain, que é a situação em que o cara que estuda demais vai embora do Brasil, porque o cérebro dele é remunerado lá fora, muito mais do que no Brasil. Então, você tem a fuga de cérebros, que é o brain drain. Ou do engenheiro que virou motorista de Uber, porque ele não encontra um emprego em engenharia e, portanto, ele vai dirigir Uber, que como Uber ele ganha R$4 mil, R$5 mil por mês. Na engenharia ele poderia ganhar 10, 15 mil, só que não existe mais esse setor de engenharia. Hoje as construtoras chilenas são maiores e mais representativas do que as brasileiras, depois da implosão da Lava Jato. Para vocês terem uma ideia, o setor de construção das grandes construtoras brasileiras implodiu, né? Então, do ponto de vista individual, a gente começa a entrar, inclusive, numa zona perigosa em que estudar não compensa. Né? No sentido de que a pessoa começa a olhar a remuneração, não tem emprego, não sei o quê, e isso é um drama, porque a gente vai passar por um nível de precarização absoluto, né? Que nem as pessoas estudam, nem os empregos existem. Então, esse é um grande risco que o Brasil corre hoje, que só pode ser superado a partir da ação do setor público. Porque, de novo, a gente precisa do setor público articulando a iniciativa privada para subir a escada tecnológica. Sem isso, a gente não gera os empregos de qualidade. Né? Por que um brasileiro não tem a produtividade de um sueco? Porque a gente trabalha no sistema produtivo brasileiro. Se você colocar esse mesmo brasileiro na Suécia, o cara vai produzir 10 vezes mais. Esse é o drama. E da parte financeira. A parte financeira é um drama não só do Brasil, isso é um drama mundial da financiarização do mundo, ou do capitalismo mundial, se quiserem. Europa está passando por isso, Estados Unidos está passando por isso. Acho que o Brasil era um caso mais dramático por conta da política de juros ultra elevados, que, a meu ver, foi superada. Né? Vamos ver o futuro, o que dirá.
Mas isso é um drama do capitalismo, né? Como o Marx dizia, né? Que o empresário ele odeia dar o salto mortal da mercadoria. O que é o salto mortal da mercadoria? É quando ele sai da forma financeira e vai para a forma real, produtiva, porque ali tem muito risco. A gente volta até na questão do risco. Então, o empresário ele sempre tende a virar um financista. Não existe nada melhor do que virar um financista, seja brasileiro, americano, europeu, chinês, asiático, o que for. Então, o Estado ele precisa criar condições, às vezes até sendo meio duro, né, para meio que forçar o empresário para ir para a economia real, para fazer com que ele ganhe dinheiro na economia real, e não na esfera financeira, né? Os asiáticos, um pouco, foram capazes de fazer isso. Os chineses foram mais agressivos ainda, porque lá o setor financeiro é público, estatal. Tem 10 ou 15% só, ou 20% de bancos privados, tá? Se fizer isso no Brasil, seria equivalente a uma revolução, porque é evidente que é muito difícil pensar nesse tipo de coisa com o poder que o setor financeiro tem no Brasil, né? Ó, agora a gente está indo para os nossos 10 últimos minutos aqui. Dois, acho que se inscreveram aqui internamente, certo? Então, finalizou aqui. Antes desses dois, eu vou repassar uma pergunta que veio lá da turma que está nos seguindo pelo YouTube. Como explicar a Embraer e até mesmo a Petrobras dentro de todo este ciclo perdido que entramos desde a década de 80? Então, essa é a primeira pergunta que aconteceu com essas empresas. Aí, as duas últimas perguntas daqui do nosso grupo interno. Eu vou fazer uma brevíssima pergunta também, e aí Paulo Gala para responder e finalizar. Então, quem vai agora? Oi, professor. Bom dia, professor Otaviani. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá. Bom dia, professor Paulo Gala também. A minha questão ela vai um pouco na linha que já foi levantada acerca do desenvolvimento sustentável e principalmente pegando os exemplos que foram apontados pelo senhor professor, para sustentar aquela tese de que o desenvolvimento seria uma peça-chave até na proteção do meio ambiente. E eu vejo que os percursos de desenvolvimento sustentável traçados pelos países até então são muito focados em uma sustentabilidade interna, que é confeccionada principalmente a partir de importações ou de importações de produtos primários, principalmente, provindos de técnicas mais agressivas e predatórias em outros países. Então, considerando, por exemplo, a própria Europa como exemplo histórico disso, e hoje em dia mais a China, com a sua política de expansão dos preços das commodities e de, principalmente, expansão das atividades agropecuárias e extrativistas na América Latina e na África, eu gostaria de questionar se realmente há possibilidade de desenvolvimento sustentável que não fique internalizado dentro das fronteiras nacionais e que seja de fato sustentável tanto internamente quanto externamente. O senhor citou já a China como um exemplo de desenvolvimento sustentável hoje em dia, principalmente tecnologia sustentável, mas a gente vê que ela não tem essa postura um pouco agressiva em relação aos outros países, em relação à expansão das suas importações, principalmente, para sustentar todo esse desenvolvimento sustentável, que não seria sustentável se não houvesse toda essa rede ao redor dela mundialmente. Minha pergunta é basicamente isso. Mais uma, a última daqui. Quem era? Professor Gala, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe que a Ásia está se desenvolvendo muito rapidamente, né, por meio da Índia, ASEAN e China, Coreia, Japão. São países muito inovadores, né? Mas e a África com a União Africana? Por acaso o senhor tem alguma ideia sobre se a União Africana é um instrumento para se tornar um continente inovador e manufatureiro, ou se é um instrumento para continuar como exportador primário? Ok. Paulo, aí a minha, e aí se responde e vai para as considerações finais, tá? Nosso grupo de pesquisa aqui é Direito, Planejamento e Desenvolvimento, né? Como organizar, na verdade, esse processo todo que a gente está conversando, né? E aí tem duas obras do Furtado que nos são muito caras. Uma é o Criatividade e Dependência, ou seja, o Brasil tem um potencial criativo enorme, né? E a outra
é a fantasia organizada. Então, o Celso Furtado, quando ele vai fazer o grande balanço da vida, ele fala, nós podemos organizar a nossa fantasia, né? Então, assim, talvez o que a gente esteja aqui tentando investigar é como é que nós podemos dar forma institucional, disciplina jurídica e cultural para levar este salto que você tem investigado aí diuturnamente a cada um dos seus posts, a cada uma das suas manifestações, né? Então, talvez haja uma agenda agora de sistematizar as boas instituições para a nossa realidade, né? Não one size fits all, mas o Brasil se veste a si mesmo, né? Então, acho que é um pouquinho ouvir a tua reflexão deste passo de futuro, né? Como é que a gente pode organizar a nossa fantasia daqui para frente? Boa. Vou deixar essa mais difícil para o final mesmo. Bom, a Embraer e Petrobras são os grandes símbolos do sucesso brasileiro, né? A Embraer, acho que representa o que de melhor pôde se fazer em termos de articulação de público e privado, né? Porque lembrem que a Embraer surgiu de uma fantasia, né, de dominar os céus, né? Os militares achavam que faria sentido ter uma empresa nacional que pudesse produzir aviões. Então a Embraer só existe porque tem o ITA, o CTA, tudo que foi criado ali no polo produtivo industrial de São José, né? E ela ficou durante muito tempo para uma empresa estatal, começou a fazer os Tucanos, aviões encomendados para o exército, para depois aviões agrícolas que ajudavam nas safras, etc. e tal. Teve dificuldades, como aliás todas as empresas brasileiras tiveram, nos 80, quase quebrou. E aí foi salva pelo BNDES. Então eu até brinco que a história da Embraer é uma espécie de um filme brasileiro resumido, né? Porque ela foi criada estatal, foi salva pelo BNDES. Se não fosse ali o Mendonção e o time do BNDES nos 90, ela teria provavelmente quebrado, como quebrou em Gesa, como quebraram várias. Foi salva pelo BNDES, ela foi privatizada, apesar do Golden Share, e aí ela se alavancou e se catapultou no mercado de capitais brasileiro, virou uma super empresa. Porque muita gente fala assim, não, ela só deu certo porque ela foi privatizada. Aí muita gente fala, não, ela só deu certo porque ela era estatal e o governo criou. Então, e é evidente que é os dois, né? É um negócio meio dialético. Ela foi criada pelo Estado, depois virou privada e virou uma super empresa. E claro, agora está com dificuldades porque ela está lá brigando com o Mike Tyson, né? Tem duas empresas que têm 95% do mercado mundial, que é Boeing e Airbus. Então não é trivial você roubar mercado dessas duas. Apesar de que com os Boeings caindo até ajuda um pouco mais, né? Então ela é um exemplo disso, mas ela tá na chuva e o mercado dela é muito difícil, né? Petrobras, mesma coisa, né? Surgiu de um sonho de ter uma empresa que explorasse petróleo no Brasil. Ela respondeu muito pelo desenvolvimento da indústria de óleo e gás, né? E é uma potência mundial. Claro que ela se vale do monopólio do refino do petróleo no Brasil, da própria exploração. Isso dá uma potência enorme para a Petrobras. Ela é a grande monopolista do petróleo e da gasolina no Brasil. Agora, haveria dois caminhos, né? No caminho livre mercado, você simplesmente tira tudo que é refinaria, que não dá lucro, e deixa ela extraindo petróleo, e ela vai virar uma gigante de extração de petróleo, como são as gigantes mundiais, vai dar um super lucro para quem for dono dela e acabou-se. O outro caminho seria usar a Petrobras como um instrumento de desenvolvimento econômico, como uma espécie de BNDES ou da própria Eletrobras, em que você desenvolve a cadeia do óleo e gás, você põe encomendas para fornecedores, como se fazia. E ela fez muito disso, apesar dos pesares da Lava Jato, ela criou um ecossistema interessante de óleo e gás de empresas no Brasil. E eu não estou, ao fazer isso, a Petrobras não reinventa a roda. As grandes petrolíferas do mundo fazem isso. A Arábia Saudita, por exemplo, você pegar a Aramco, ela está com um programa maciço de investimento para desenvolver refino, para desenvolver a cadeia do óleo e gás na Arábia Saudita, né? Então, mas aí a Petrobras também é o símbolo do grande conflito brasileiro. Porque tem os economistas mais liberais que querem simplesmente, não, vende todas as subsidiárias e tal, e fica extraindo petróleo, e tem a galera como a gente que fala, não, vamos tentar usar a Petrobras para desenvolver o Brasil, claro que sujeita a regras, combater a corrupção, etc, etc, né? Sobre o meio ambiente, essa colocação que você fez é muito importante, porque o que a gente vê de fato é um caminhar do desenvolvimento como proteção ambiental, mas dentro dos países, né? E aí se cria o que o economista chama de externalidade negativa, porque todo mundo quer terceirizar as atividades poluidoras. Então você passa para o país pobre aquilo que é ambientalmente nocivo. Só que para o planeta tem um grande problema, porque se todo mundo terceiriza, as atividades nocivas continuam sendo feitas em países mais pobres, especialmente extrativistas, e a poluição planetária continua, né? Não resolve o problema, você só troca de lugar, né?
E os próprios países vão acabar sofrendo com isso, porque tem chuva ácida, sei lá, a subida do nível do mar, etc. e tal. A única maneira de resolver isso seria uma regulação global planetária, porque cada país por si só vai tentar defender o seu. O problema é que a gente está muito longe disso. Eu diria que o mundo nunca esteve tão longe de uma regulação global. A gente já esteve mais perto com o Bretton Woods, na época dos 60, dos 70. Hoje a gente está à beira de uma guerra fria, para não dizer que, né, a gente vai ter essa guerra tecnológica com China e Estados Unidos. E aí, as instâncias, vamos dizer assim, de adjudicação, né, para usar um termo de vocês, não existem no nível global, planetário. E isso é um problema dramático, né? Mas isso eu deixo para vocês resolverem, não os economistas. E a África... eu usei a África como símbolo de pobreza, mas é verdade que há um processo de industrialização da África. Por incrível que pareça, existem movimentos interessantes de industrialização. Por exemplo, na Nigéria, eu estava vendo, o governo fez uma estatal que está produzindo ônibus elétrico na Nigéria. Está até lá no meu blog, quem quiser procurar, eu conto a história lá junto com o meu amigo Felipe Augusto. Porque tem um problema de poluição dramático, local, e o ônibus elétrico ali resolveria bastante do problema da poluição naquela região da Nigéria. Tem processos de industrialização em alguns outros países, que é o único caminho para o desenvolvimento econômico, conforme eu sempre digo. Então, o Danny Roderick tem estudado um pouco os processos de industrialização da África. Vale a pena dar uma olhada. Bom, e para concluir, tentando responder um pouco a pergunta do Taviani, já caminhando aqui para uma amarração, o desafio, Taviani, é que a gente também precisa bolar as instituições. Então, a nossa criatividade também precisa... Eu não só não vou responder a sua pergunta, como vou complicar ela ainda mais. Porque a gente tem que ser criativo em termos das nossas potencialidades, das atividades econômicas e produtos e serviços, e também no desenho institucional. Porque um desenho, tem uma frase muito legal de um economista, não me lembro quem é, que diz o seguinte, que as instituições não viajam bem. Né? As instituições não viajam bem. Você tentar pegar a instituição de um país e colocar no outro, em geral não funciona bem. Então a gente também tem que ser criativo para desenhar, né, e pensar que instituições seriam essas que poderiam turbinar e capacitar, né, o nosso sistema produtivo e, vamos dizer assim, traduzir a nossa criatividade em produção, né, de bens, de serviços, de uma sociedade melhor, com melhores remunerações, mais justa e assim por diante. De modo que essa tarefa também eu vou deixar para vocês e vou tirar um pouco aqui da seara dos economistas. Bom, e com isso eu concluo. Antes de agradecer, eu vou parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito, o grupo todo, com a liderança do Taviani e tantos mais, né, que participam disso. Eu tenho conversado com vocês, lá, o pessoal do Portal da Disparada, o pessoal do Gilberto, o Mackenzie também, enfim, vocês criaram um grande grupo que eu acho fantástico, porque eu, entre os economistas, eu estou um pouco naquela linha do que eu falei para vocês, eu preferia que eles simplesmente não existissem, porque tanto economista que eu discordo, tanta coisa ruim que tem, que eu me veria num mundo melhor até sem economistas, né? Mas vocês, por outro lado, fazem um trabalho incrível, né? Então, quando eu leio as coisas que vocês fazem, a divulgação que vocês fazem, as discussões que vocês fazem, é um negócio que me motiva bastante, né? Porque nessa nossa luta aí não é fácil, né? Porque é pancadaria de todo lado, né? Mas, enfim, então eu deixo aqui meu parabéns, né, para tudo que vocês têm feito, meu agradecimento e como se diz por aí, estamos juntos, né? Vamos conversando aí, estou à disposição, quando vocês quiserem, a gente repete a dose. Muito legal, ó. Nós que agradecemos, professor Paulo Gala. Um dia o professor Bresser foi dar uma palestra ali, no Mackenzie, na São Francisco, nem me lembro bem onde era, e falou o seguinte: meus antigos amigos hoje brigaram todos comigo, né? E o que nós falamos para ele foi: professor, então agora sinta-se com novos e muito queridos amigos, né? Então, Paulo, eu acho que essa é a mensagem que a gente vai te passar agora aqui. Nesse grupo aqui, nessa trupe de pensadores para o Brasil, você tem novos amigos e futuros amigos por muito tempo nessa caminhada. Nós que te agradecemos essa muito agradável manhã aqui, você destilou os sonhos nos corações que certamente vão ajudar a transformar o nosso país. Nós que te agradecemos. Valeu, gente. Prazerzão. Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Abraço.